Olá, eu sou a Letícia Soares, da Paradoxa Gestão Cultural, e esse é o terceiro vídeo que traz os resultados do projeto do Inventário Participativo do Patrimônio Histórico de São Bernardo do Campo. Como eu anunciei nos últimos vídeos para vocês, agora a gente vai explicar um pouco sobre como mobilizar o material que foi feito por meio desse projeto dentro da sala de aula. Se você é professor ou professora, muito provavelmente a sua escola tem um mapa desse. Ou você pode encontrar também em PDF aqui na descrição desse vídeo e ter acesso a todo esse conteúdo de forma muito fácil e prática. O mapa, ele apresenta as diferentes categorias de patrimônio que foram levantadas no inventário, então tem todas as descrições dessas 5 categorias, e além delas, no verso desse material vai ter de fato um mapa, como vocês podem ver aí na tela. No mapa vocês vão ver que por meio das bolinhas coloridas, a gente tem as 5 categorias. Então, em roxo, a gente tem celebrações, azul, forma de expressão, vermelho, saberes, um verde de água, agentes sociais e em rosa, os lugares. O inventário, ele também mobilizou os patrimônios que já tinham sido tombados, né? Como eu comentei no último vídeo com vocês. E eles são representados aqui na cor verde. O projeto do inventário participativo levantou 17 bens culturais, dividido nessas 5 categorias. O que a gente recomenda você que é professora ou professora fazer? Colocar esse mapa na lousa, né, de uma forma que os alunos consigam aprender visualmente todas essas categorias. E aí é interessante você pedir para os alunos localizarem no mapa, o bairro onde eles moram e verificar se existe algum bem cultural ali. Se porventura não existir, então, por exemplo, a gente vê aqui que no Planalto não tem nenhum bem cultural levantado por meio do inventário participativo. Mas vocês podem fazer esse levantamento, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar nessa aula. Bom, não é porque todos esses patrimônios e esses bens culturais que foram levantados por meio do inventário participativo fazem parte da nossa cidade que elas vão ter algum sentido e algum significado para o aluno de vocês. Então é sempre muito importante, nós professores e professoras, termos noção da comunidade onde a gente está inserido. Como eu mencionei no primeiro vídeo, São Bernardo é uma cidade com diferentes realidades econômicas, sociais, é uma cidade muito vasta. Então os alunos que estão numa escola no centro da cidade, por exemplo, não têm o mesmo tipo de vivência e de experiência ali com a cidade de um aluno que mora numa zona rural, né? Então é muito importante que nós professores tenhamos essa sensibilidade de estarmos inseridos na comunidade da escola, porque muitas vezes a gente também não mora, né, no mesmo bairro em que a gente dá aula. Então ter esse tipo de sensibilidade. E aí, uma das possibilidades é você levar o seu aluno para a rua, né, caminhar com ele ali pelo bairro, caminhar com ele pelo quarteirão, para o próprio aluno conseguir identificar ali no seu dia a dia quais são os bens que ele se relaciona. E isso é muito importante mencionar, porque às vezes a gente como professor, a gente tem uma certa ansiedade de querer trazer, né, conteúdos prontos para os alunos. Só que a gente não pode esquecer que os alunos eles não são repositórios vazios, né? Como diria Paulo Freire, os alunos eles têm a sua história de vida, a sua vivência, sobretudo para quem dá aula no EJA, né, com adultos. Eu vou inclusive daqui a pouco citar um exemplo muito interessante para vocês verem como que os alunos do EJA conseguem super trabalhar essa questão do patrimônio em sala de aula. Bom, mas antes, vamos focar nessa questão de você escutar o seu aluno, né? De você entender que o patrimônio, para ter sentido para a pessoa, ela precisa ter um relacionamento com ele. Então escute dos seus alunos quais são as músicas que eles escutam, as comidas que eles estão habituados a comer, porque se você levar uma coisa pronta, acabada, pode ser que isso não faça sentido para o seu aluno. O projeto que foi levado a cabo pela Paradoxa, ele vem justamente nesse sentido de ser apenas um pontapé inicial, né? Ele não é um resultado pronto que você vai apresentar para os seus alunos e dizer que o que tem ali nesse mapa é patrimônio de São Bernardo e pronto, acabou. Justamente, o patrimônio, ele é algo vivo, né? A gente viu na primeira aula o quanto o próprio conceito de patrimônio foi modificado ao longo do tempo pelo IPHAN. Bom, portanto, como a gente viu, essa construção de patrimônio ela precisa ser feita em conjunto para ter sentido para as pessoas. E nada mais rico do que a gente ter a possibilidade de trabalhar com esses conceitos dentro da sala de aula. Para justamente desde pequeno, né, a gente conseguir criar essa cultura nas crianças de pertencimento desse espaço que a gente vive. Uma outra faixa etária que a gente pode trabalhar com essa questão do patrimônio é também com os próprios adultos, né, que ainda que não tiveram a oportunidade de serem ensinados, de ter essa
construção, né, do que é patrimônio desde pequeno, os adultos eles também podem contribuir e muito, né, pensando nos professores que trabalham com o EJA. Esses alunos, como diria o próprio Paulo Freire, eles têm uma leitura de mundo muito vasta, né, pensando nessa alfabetização de adultos. E eu vou citar para vocês o caso que eu cheguei a mencionar aqui há pouco. Teve uma professora que participou justamente enquanto entrevistada do inventário participativo, que ela nos trouxe um relato que eu queria compartilhar com vocês. Ela mencionou que teve um período na escola dela que os alunos iam sair de férias e a escola ia ficar fechada durante aquele mês. E estava sendo uma grande preocupação, né, por parte da direção, por parte dos professores, porque ninguém ia ficar ali na escola e poder regar as plantas. Era um período de verão e que isso poderia ocasionar na morte, né, do jardim. E aí um dos alunos do EJA mencionou sobre um tipo de irrigação que ele conhecia, e esse tipo de irrigação ele fazia quando ele era criança, no Piauí, né, que é o estado que ele era oriundo. E aí ele traz para a turma, né, essa questão da irrigação, ele implementa na escola esse sistema, e essa professora, ela ouviu esse aluno, né, ela deu a oportunidade de fala para ele de fato ser escutado. E aí eles implementaram isso na escola, foi um sucesso, e a professora ficou muito intrigada, né, desse conhecimento que essa pessoa tinha em relação a um sistema simples, mas super eficiente. E a professora foi pesquisar, e ela descobriu que esse mesmo sistema era usado no Egito Antigo. Então, imagina, assim, você enquanto professor conseguir escutar o seu aluno e você trazer esses conhecimentos de forma efetiva para dentro da sala de aula e com sentido. Os alunos, eles aprendem muito pela experiência. Então, se você não fazer o seu aluno experienciar o que é um patrimônio e como que ele mobiliza isso no dia a dia e trouxer algo pronto, acabado para ele, uma listagem, isso nunca vai fazer sentido para o seu aluno. Então, é muito importante vocês apresentarem esse conteúdo que foi feito, mas vocês construírem isso em conjunto. E como essa construção tem que se dar? Eu comentei com vocês que uma possibilidade era a gente sair pelo bairro, né, da própria escola e verificar o que existe ali de conhecimentos, de modos de fazer, de cultura alimentícia, de músicas que os alunos escutam, que trazem das suas famílias, né? Aqui em São Bernardo a gente tem uma realidade de muitos migrantes, sobretudo da região do Nordeste, né, que migraram para cá nos anos 60, 70, com o boom da industrialização e as montadoras que estavam sendo instaladas aqui na região. Então eu tenho certeza que você, aí na sua sala de aula, tem algum aluno, alguma aluna que tem essa cultura nordestina vivida ali no seu dia a dia, né? E que às vezes não é uma cultura tão valorizada. Aqui também em São Bernardo a gente tem muitas comunidades indígenas. Então pode ser que dentro da sua sala de aula você tenha algum aluno indígena e que tem um conhecimento riquíssimo e que muitas vezes a gente também não articula isso de uma forma qualificada. Então, converse com a sua turma, né? Vejam quais são as diferenças regionais ali que tem dentro da sua sala de aula e faça uma pesquisa, né, sobretudo com os alunos menores, para eles conhecerem às vezes a história da própria família, né? Porque às vezes essa família ela traz muitos costumes e que os alunos eles não perpetuam isso, né? Então essa é uma forma de a gente trabalhar com essa questão patrimonial, trazendo o que os alunos têm ali na sua vivência diária e colocar para esses alunos que isso também pode ser um patrimônio cultural, né? Que o patrimônio não é apenas aquele patrimônio distante, aquele patrimônio de pedra, aquele patrimônio que está necessariamente em um museu. A gente não precisa institucionalizar algum bem cultural para ele de fato ter valor para as pessoas. O que você está fazendo no seu dia a dia, a forma como você se alimenta, do que você se alimenta, o que você veste, as suas gírias, a forma como você se expressa, a sua fé, a sua religião, tudo isso pode ser enquadrado dentro do patrimônio cultural. E você não precisa ser apenas um professor de história para trabalhar com essa questão do patrimônio, né? A gente sabe que dentro da BNCC, essa habilidade de trabalhar com essa questão do patrimônio histórico, ela está muito vinculada à disciplina de história. Mas se você é um professor da área de arte, geografia, biologia, matemática, enfim, independente da área do conhecimento que você trabalha, você vivencia também o patrimônio na sua vida, né? Todas essas formas que eu falei de a gente se relacionar com o mundo, ela pode sim ser considerada patrimônio. Então, por exemplo, se você é um professor de arte, um dos patrimônios que a gente levantou nesse material foi sobre literatura de cordel, né? Que também existem muitas xilogravuras que
que são feitas nesses cordéis. Então você pode trabalhar a partir dessa perspectiva. Se você é um professor de biologia, existem muitas hortas aqui em São Bernardo, hortas urbanas, que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Tem o hábito de ir na feira, ou então comprar hortifruti diretamente no mercado, e não tem esse conhecimento. Então, em todas as áreas, em todas as disciplinas da escola, a gente consegue trabalhar com essa questão do patrimônio. Então, se você é professor, você é interessado, né, nessa vertente patrimonial, trabalhe com o nosso material, assista aos nossos vídeos, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, comenta aqui no vídeo pra gente, ou então nos mande um e-mail. A gente vai colocar também o nosso e-mail aqui embaixo e vocês podem se comunicar com a gente. Eu espero que vocês usufruam bastante desse mapa, que vocês consigam mobilizar eles nas suas caminhadas, né, pelo seu bairro, junto com os seus alunos, e que vocês consigam construir uma noção mais alargada de patrimônio e entender que não são só as instituições e museus que estabelecem o que a gente tem como patrimônio na nossa vida. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada!